Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje eu trouxe para vocês um pouquinho da minha rotina no meu estágio supervisionado. Para quem não sabe, eu faço estágio na Unidade Básica de Saúde, que são esses famosos postinhos de bairro. Mostrei para vocês um pouquinho da minha rotina de lá. Eu espero muito que vocês gostem. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o joinha aqui e se inscreve no canal se você não for inscrito, que vai me ajudar bastante. Então vamos parar de enrolar e bora para esse vídeo. Bom, gente, aqui eu estava atualizando, né, as folhas de temperatura. A gente tem que atualizar essas folhas todo dia, primeiro de todos os meses. No caso aí era 1º de abril, eu estava atualizando a folha de abril. E assim, essas folhas elas ficam nas salas de vacina, na sala de esterilização e no almoxerifado. E todos os dias, quando a gente chega na unidade, a gente tem que preencher essa folha com a temperatura da sala. E aí eu estava destacando com marca-texto os dias que seriam feriados e o final de semana, que são os dias que a gente não anota a temperatura. Bom, aqui eu já estava anotando a temperatura das salas. A gente tem que anotar a mínima, a máxima e a temperatura atual do momento naquela folha que eu estava preenchendo com marca-texto. Então a gente coloca os valores das temperaturas e no final a gente assina com o nosso nome. Depois de anotar a temperatura, a gente foi realizar um acolhimento. Para quem não sabe, o acolhimento ele é basicamente a consulta de enfermagem. Ele é uma triagem. A gente vai receber o paciente, vai anotar as queixas dele, avaliar os sinais vitais e aí a gente vai avaliar se tem como atender esse paciente ali na unidade ou se a gente tem que encaminhar ele para a UPA. Porque às vezes pode acontecer da gente não ter a medicação necessária para as queixas desse paciente. Então nós temos que encaminhar ele para a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, para ele ser atendido lá. Agora, se a gente tiver os recursos necessários para atender esse paciente, a gente atende ele ali mesmo na unidade. Aí eu e a Bruna estava conversando sobre o acolhimento que a gente tinha realizado. A gente vai lembrando, né, de tudo que o paciente falou e vai complementando o que a gente escreveu no papel para depois jogar tudo para o sistema, que aí a gente joga tudo no computador e depois a gente só imprime. Depois de jogar no sistema, a gente imprime a ficha do paciente, anexa no prontuário dele, com todas as orientações que a gente realizou na nossa consulta. Aí eu estava fazendo alguns lembretes para atualizar o cadastro de hiperdia de alguns pacientes. O hiperdia é um acompanhamento que a gente realiza com os hipertensos e os diabéticos. E estava faltando alguns dados para atualizar e algumas medicações também. Então eu estava colocando os lembretes nos prontuários para não esquecer de atualizar, porque normalmente esses pacientes vão na unidade todos os dias para estar aferindo a pressão e a glicemia. E eu coloquei também, né, esses lembretes, porque caso outro profissional pegue o prontuário desse paciente, ele vai ver que precisa de atualizar o cadastro dele e a outra pessoa mesmo pode pegar esses dados para a gente estar completando esse cadastro. Aqui eu gravei para vocês, né, aferindo a pressão, que é algo que a gente faz todos os dias na unidade. Tem muita pressão, muita glicemia pra gente avaliar todos os dias. Vocês vão até cansar de aferir pressão. E sempre após a gente realizar algum procedimento, a gente tem que jogar esse procedimento no sistema, independente se é uma aferição de pressão, se é uma glicemia, a gente tem que jogar para isso ficar anexado no prontuário do paciente. Mas para a gente não precisar imprimir toda vez que o paciente vai na unidade aferir a pressão, a gente anota manuscrito no verso do prontuário do paciente, aí anota os valores, se o paciente estava com alguma queixa, se ele tomou medicação, enfim, a gente anota e assina no verso do prontuário. Uma coisa muito comum na unidade é a gente entregar medicamentos e insulina. Aí no caso desse paciente era apenas a insulina. E aí a Bruna estava contando, né, as agulhas para não faltar nenhuma agulha para a caneta do paciente. E depois a gente anota no prontuário do paciente a quantidade que foi entregue.
E sempre que a gente realiza a entrega de medicamentos ou de insulina, a gente tem que preencher essa ficha com os dados do paciente, quais medicações que foram entregues, a quantidade, validade, lote, enfim, a gente tem que anotar tudo nessa ficha. Bom, como eu falei para vocês, toda a medicação que a gente entrega, a gente tem que anotar naquela ficha. E no final do mês, a gente realiza a contagem desses medicamentos para ver se é a quantidade certa ou se está faltando algum e manter isso organizado. Aqui eu estava recortando os papéis de onde é realizado o teste do Covid, porque na nossa unidade não realiza. E essa aqui é a ficha que a gente preenche quando o paciente está com sintomas gripais ou suspeita de Covid, né? Então a gente tem que notificar isso e já deixar agendado o teste do Covid para o paciente. E sempre após o nosso atendimento na síndrome gripal, a gente chega na sala e já higieniza todos os materiais. E quando dá tempo, a gente toma lanche. Aqui a gente estava indo para visita domiciliar, sempre vai uma das duas, porém esse dia a unidade estava bem tranquila, então nós conseguimos ir juntas com a enfermeira. E durante o nosso estágio, a gente tem que realizar a aula de educação permanente, aí eu estava preparando ela. A nossa aula dessa vez ia ser com a equipe de enfermagem, então eu estava preparando uma aula de sinais vitais. E aí eu gravei um pouquinho para vocês da nossa aula de educação permanente com a equipe de enfermagem. Foi uma aula super divertida, as meninas foram super participativas, perguntaram bastante coisas e no final a gente recebeu um feedback super positivo delas, então foi algo muito gratificante de fazer. Bom, gente, então, como vocês viram, eu não gravei nenhum tipo de procedimento invasivo que a gente realiza na unidade, até porque eu não tenho autorização para estar gravando esse tipo de vídeo. Mas por mim eu gravaria para mostrar para vocês como que funciona, porque eu sei que a gente fica curioso para saber qual que é a função do enfermeiro, né, na unidade básica, porém eu não posso. Mas assim, eu quis mostrar para vocês um pouquinho, né, da rotina do enfermeiro na parte mais administrativa, vamos se dizer assim, que a gente lida muito com papéis também. Na minha cabeça, antes de eu entrar lá na unidade, eu acreditava que essa era a rotina do enfermeiro, era uma parte mais administrativa, os procedimentos que eu pensei que fazia era mais vacina e aferição de pressão. Para mim era isso. Só que quando eu cheguei lá, mudou totalmente a minha ideia de unidade básica de saúde. Inclusive, eu me identifico muito com a unidade. Mas lembrando também que isso vai de cada perfil. Tem gente que se identifica e tem gente que não. Tem gente que já prefere a correria, vamos supor, de uma UTI da vida. Mas, gente, lá também não é tão tranquilo assim, igual a gente pensa. Tô aprendendo muito com a unidade básica. Eu consegui realizar vários procedimentos que eu só tinha visto na teoria. Inclusive, o Papa Nicolau é um deles. E eu vou estar deixando aqui pra vocês o vídeo, né, do Papa Nicolau no laboratório. Tá bem legal de assistir, se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu vou deixar aqui pra vocês. Enfim, gente, são muitos procedimentos que a gente realiza lá. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui só falando dos procedimentos que o enfermeiro realiza na unidade básica. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço pra vocês não se esquecerem do like e se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!